Fala galera vascaína, com Humberto Silva, canal Crônica Vascaína. Curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Eu vou falar rapidamente aqui do jogo Vasco e Santos, esse fiasco aí, porque eu não gravei pós-jogo. Então eu vou falar mais ou menos o que eu achei da partida. Duas falhas do Léo Jardim, falha de, se eu não me engano, do Pumita, tá? Tava na marcação ali com o Gabigol, se eu não me engano, era o Pumita. E aí, 3-0, infelizmente. Parece que tá voltando normal, né? Troca de técnico sempre é uma melhora, né? E aí depois volta ao normal. Não sei se dessa vez vai ser diferente. Apesar que, cadê aquele Vasco que jogou contra o Fluminense? É muito estranho, né? Você ver um Vasco que jogou maravilhosamente bem contra o Palmeiras, aqui em São Januário, que virou para 2-1, e que ganhou do Fluminense. Aquele jogo ali foi quase que perfeito. Cadê aquele time? Parece que escolhem as partidas que querem jogar bem, sei lá, impressionante, cara. Muito estranho. O Vasco, né? O Pedro Emanuel resolveu ir dessa forma aí. Léo Jardim, PH e Piton, né? Piton entrou depois, né? Ah, não, aliás, o Piton foi titular porque o Cuiabano tava com o terceiro cartão amarelo. E aí foi desfalque. Entrou o Piton depois que ele foi substituído, né, ao decorrer da partida. Carlos Cuesta, Robert Renan, Jair, que se lesionou mais uma vez, se eu não me engano, grau 3 ali no adutor. Olha, complicado, hein? Por incrível que pareça, o Jair estava dando qualidade ali no meio de campo, ali na saída, e robustez também na marcação. Impressionante. Ele voltou de lesão melhor do que era, coisa rara, né? Normalmente o jogador volta igual ou pior, né? Ele voltou melhor, pelo menos ao meu ver, né? Porque antes eu não gostava do futebol do Jair, eu achava um futebol burocrático, apesar dele ter uma certa qualidade, eu achava ele lento, enfim, pecava na marcação, mas após a lesão ele voltou melhor, né? No meu ponto de vista, não sei a opinião de vocês, coloque nos comentários aí. E aí tá aqui, ó, Andrés Gomes, Colídio, Tietê e Spinelli. Eu achei que ele ia depois colocar o Colídio de centroavante e tirar o Spinelli, mas não, ele tirou o Colídio. O Colídio teve uma oportunidade ali, infelizmente bateu na perna do defensor, porque ele caprichou, ia ser gol, mas infelizmente, né, a bola bateu ali no defensor e não foi gol. Então a situação foi essa que o Vasco teve 57% de posse de bola, né? 3 grandes chances contra 5 do Santos. O Santos foi mais efetivo nas oportunidades que teve, né? O Vasco esteve melhor na partida, mas o Santos levou mais perigo, né? Foi uma situação mais real de gol. Isso eu tô falando em relação até o momento que estava 0-0. Depois, né, Léo Jardim entregou, o goleiro de 1 milhão, né? Espalma no peito do Arão, né? Espalma para frente, né? 2 espalmadas, 2 paçocadas, o goleiro de 1 milhão. Total de chutes aí 19-11 do Santos, defesa do goleiro 2, 4 do Brasão, escanteio 4 para o Vasco, 2 para o Santos. E é isso. Infelizmente, cara, que situação. Aquele outro assunto lá, a polêmica lá do Thiago Mendes, eu acho que ele tá no direito dele. Se houve alguma situação, eu não vou julgar ninguém, se ele tá certo, se ele tá errado. Acho que se houve alguma situação entre ele e o Neymar, ele tem o direito de querer evitar o Neymar, de querer não apertar a mão. Tá no direito dele ali, ninguém é obrigado a apertar a mão de ninguém. É muito mimimi, muita reclamação, o pessoal gravando videozinho aí. Pô, tá de brincadeira. A situação deles começou lá, né, no PSG contra o Lyon, se eu não me engano, que o Thiago Mendes chegou firme no Neymar ali, lesionou o Neymar, foi expulso, depois gravou um vídeo se desculpando, falando que o Neymar era um jogador que todos os brasileiros respeitavam, etc e tal. E aí depois, 5 anos depois aqui no Brasil, né, se reencontraram e aí teve uma situação que o Neymar foi dar uma zoada na torcida do Vasco, o Thiago Mendes pediu respeito.
Aí já começou ali também, né? Essa rusga. O Neymar foi dar uma zoada, ele pediu respeito. E depois o Neymar também criou não, né? Gravou uma entrevista aí chamando ele de babaca e aí a família do cara assistindo e tudo mais, né? O cara depois não quis apertar a mão, enfim. Ele tá no direito dele e a situação é essa. Né? Não tem que ter mimimi, não tem que ter nada não. Vambora, vamos que vamos. O Jair, infelizmente, lesionou. Deixa eu ver aqui o tempo de vídeo, porque senão, se ficar grande, depois é difícil fazer o upload. Lesionou mais uma vez, deve ficar um mês afastado. E o Vasco volta a ter problema com o volante, né? Agora, quem colocar? Chegou o Sousa aí. Vamos ver o que vai resolver. O Jair estava muito bem, infelizmente, né? Perdemos aí um jogador que estava ajudando bastante. E coloca aí a renovação em risco, né? Segundo o lance, porque tem uma cláusula que diz que ele tem que atingir o número de partidas. E agora fica a critério do Vasco, né? Vamos ver o que eles resolvem. O Vasco terminou a rodada 23 em 19º, penúltimo do Brasileirão. Nossa Senhora! Olha, desculpa, rapaziada, olha só. A gestão Pedrinho tá colecionando vexame, cara. Cara, impressionante, impressionante. Entrando, saindo, a situação não muda. É Campelo, é Salgado, é Pedrinho. Irmão, e a situação do Vasco não muda, não muda. Só que podia falar mal, né? Do Campelo, do Salgado, do Pedrinho, não pode criticar, né? Não pode criticar o Pedrinho, né? Tá aí, 19º. Só que o Internacional cedeu empate ontem contra o Remo. E aí continuou ali próximo. Se o Vasco vencer, o problema é o Vasco vencer, né? E pega o Palmeiras domingo às 16 horas lá. Chega a 25 se vencer, aí ultrapassa todo mundo aí, empurra o Inter para a zona do rebaixamento. Vamos ver o que acontece. A agenda do Vasco tá aí. O Vasco pega o Vitória no dia 26/8 e 2 de setembro pela Copa do Brasil. E na quinta-feira agora, o segundo jogo aí referente à Copa Sul-Americana, pega o Olímpia lá. Jogo dificílimo, o Vasco deve ir com o time titular, tá? O Pedro Emanuel deve ir com força máxima. E a força máxima é quem? É Adson, é Tietê, é o cansado do Nuno Moreira. Essa é a força máxima. Tá aqui a rodada por 23, foi essa que eu já gravei um shorts falando, né? O inacreditável aí, o Fluminense virou para cima do Palmeiras, 3-2, e o Atlético Paranaense ficou no empate. Olha que bola vadia, hein, do Bragantino, hein. Botei a zaga do Atlético Paranaense no Cartola. São Paulo e Curitiba também no empate. Ó, São Paulo também tá complicado pro São Paulo, hein. Chapecoense ficou no empate com o Bahia. Bahia aliás, Chapecoense já rebaixado, mas tá dando trabalho para alguns times. Atlético Mineiro goleou o Grêmio. Enfim, Vitória ganhou do Botafogo, já chegou a 29 pontos, deu uma distanciada. Já saiu daquele bolo ali. Mirassol perdeu pro Império do Mal 5-1. Corinthians perdeu em casa pro Cruzeiro 2-1. Internacional se deu empate pro Remo. Ficou no 1-1. Beleza? Então é isso. Depois vou gravar um outro vídeo aí para falar das possíveis contratações do Vasco. Para o vídeo não ficar muito extenso. Beleza, rapaziada? Curte, comente, compartilhe, dá essa moral. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquela hypada, tudo que puder fazer para ajudar o canal. Faça aí, dá essa moral. Vascaíno ajuda Vascaíno. Se inscreva, é de graça. Quem já é inscrito, obrigado aí por acompanhar o canal, por dar essa força. Comente aí, coloque nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso aí que foi tratado. Beleza? Tamo junto, muita fé, forte abraço. Saudação vascaína.